Ok. Então estamos aí para mais uma gravação. Agora a gravação do final da aula passada, né, do roteiro 4. A gente fez o roteiro 4 quase todo. Eu diria que a gente fez, sendo bem modesto, 85% do roteiro. E agora a gente vai fazer os outros 15% que está faltando, talvez até menos. Né? Então eu imagino que seja uma aula rápida ou uma aula um pouquinho mais demorada se então a gente decidir tirar algumas dúvidas. Ok, então, bora para a abertura e bora para a aula. Ok, bora para a aula. Somos nós. Em vez de falar o tradicional é nós, é somos nós. Bom, a aula do dia 15, que é hoje, começa aqui, mas eu vou subir um pouquinho para a gente fazer uma conexão com a aula. Bom, o finalzinho da aula passada foi o seguinte: a gente fez derivadas de potência, aqui, vou ficar aqui, vou voltar até aqui só, ó, derivadas de potência. A gente viu que não importa qual é a potência, R é um número qualquer, né? A gente viu que a derivada de x elevado a r, esse r cai, tá? E fica x elevado a r menos 1, para todo x, tá? Então é uma regra de derivação, porque a gente viu na aula passada que a derivada é uma tríade, são três coisas, é um limite, tá? Esse limite representa o coeficiente angular da reta tangente em cada ponto, né? E uma segunda interpretação, uma terceira, né? É a taxa de variação instantânea da função e do que ela representa, se ela tiver alguma aplicação prática, tá? E aí a gente viu alguns exemplos de como que a gente faz isso no livro do Stewart, né? Qualquer coisa vai para outra aula. E aí a gente viu também a derivada da função exponencial, que essa é a função mais legal de derivar. Quer dizer, a derivada dela é ela mesma. A gente chegou nessa conclusão aqui, ó. Aqui, ó. A derivada da função exponencial é ela própria, tá? Então a gente tem uma regra para expoentes e constante também, né? A gente sabe que a derivada da constante é zero. Tem uma regra para exponencial. A gente fez a conta para criar uma regra para as duas funções trigonométricas mais básicas que a gente tem. Então a gente fez uma regra para a função seno, calculando o limite. Tá? A gente calculou o limite e viu que de fato a derivada do seno é cosseno. Calculamos o limite e verificamos que a derivada do cosseno é o menos seno. Por que de estar, né, fazendo esse banco de derivadas? Né? Por que estar colecionando essas derivadas? Pelo seguinte, né, a gente calculou o limite, né, dessa forma. Né? Claro que a gente tinha algumas coisas, né, como calcular o limite, mas a gente tinha um banco de limites também. Né? E aí os limites passaram a ser obtidos através de propriedades. Limite do produto é o produto dos limites, limite da soma é a soma dos limites. E a gente vai fazer a mesma coisa com as derivadas. Então é importante que a gente tenha um banco de derivadas para a gente poder fazer isso. Tá? Então vamos lá. Tanto é que a aula de hoje começa com novas derivadas a partir de antigas. Né? Como assim? Primeira coisa que a gente vai olhar aqui é a regra do múltiplo constante. Quer dizer, a derivada do múltiplo é o múltiplo da derivada. A constante ela sai da derivação intacta. A derivação ignora a constante quando ela multiplica uma função. Vamos ver isso aí. Ó. Se c é uma constante, a derivada de constante vezes a função é constante vezes a derivada da função. Isso aqui é rapidinho. Isso aqui na verdade, né, se você quiser provar isso, né, a prova disso nada mais é do que a regra de produto, de limite o produto dos limites, perdão, o limite do produto é o produto dos limites, tá? Então quando você faz o limite para calcular constante vezes função, você vai poder arrancar essa constante daquele limite, tá? Vale a pena fazer esse exercíciozinho só para esquentar. Regra da soma e da diferença, quer dizer, se eu tenho uma soma de funções e eu quero derivar essa soma de funções, é a mesma coisa que derivar uma e somar com a outra. E se eu tenho uma diferença de funções, a derivada da diferença é a diferença das derivadas.
Isso tudo é consequência do fato, né, de que o limite respeita isso. Tá? O limite da soma é a soma dos limites. Como a derivada é um limite, ela vai ter que respeitar isso aí. Então, bora para o exemplo 9 do Stewart, página 162. Então, eu vou abrir o Stewart aqui. Cadê o Stewart? Aparece aqui. Cadê? Tem aqui. Aqui, ó. Stewart 162, exemplo 5. 162. Então, vamos lá para o 162. 162, exemplo 5. E eu acho que exemplo 6 também, né? Nossa, ainda não foi no 162? Deixa eu ver. Aqui. Aqui, 162. 162, exemplo 5. Bom, olha lá, por que eu falei que era importante ter um banco de derivadas, né? Por que é importante? Repare aqui, ó, exemplo 5. Vamos derivar, então, d dx, quer dizer, estou derivando com respeito à variável x, este polinômio aqui, ó, x à oitava mais 12x à quinta menos 4x à quarta mais 10x ao cubo menos 6x mais 5. Então, como a derivada de uma soma e de uma diferença, né, como a derivada ela se quebra nessas operações, a gente vai quebrar em 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas. Né? Vai ficar com a derivada de x à oitava. Aqui a derivada de 12x à quinta, o 12 é ignorado. Tá? 12 sai aqui do processo de derivação. Fica a derivação de x à quinta, menos 4 d dx de x à quarta, mais 10d dx de x ao cubo, menos 6d dx de x e mais d dx de 5. E aí eu já adianto que aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar 8x à sétima, aqui fica 12 que multiplica 5x à quarta, menos, aqui tem mais, menos 4 que multiplica 4x ao cubo, mais 10 que multiplica 3x ao quadrado, menos 6, derivada de x é 1, vezes 1, mais derivada de constante é 0. Está aqui embaixo. Ó. 8x à sétima, mais 12, 5x, E faz essa conta agora, né, nessa igualdade aqui. Então fica 8x à sétima, 60x à quarta, menos 16x ao cubo, mais 30x quadrado menos 6. Essa é a derivada. Repara que agora eu não fiz um limite sequer, eu apenas usei o meu banco de conhecimento de derivadas. Tá? Ok. Gente, eu tô compartilhando, acabei de ver. Eu ia perguntar se eu estava compartilhando. Eu estou compartilhando. Deixa eu ver como é que está aqui. Tá saindo bonitinho também. Eu acho que o exemplo 6 eu tenho que fazer também, mas por via das dúvidas, eu vou abrir aqui o roteiro. Cadê aqui, ó? Aula... Ué, o James não entrou aqui? Ah, tá. Espera aí. Vixe, o que aconteceu aqui? Ah, ele pediu para derivar, para derivar não, cadê? Ele pediu aqui para dar um nome para esse arquivo. Pronto, resolvido. Tá. Dei o nome para o arquivo. Regra do múltiplo constante, exemplo 6. É isso mesmo, é lá mesmo. Vamos voltar para o Stewart, então. Já estava devidamente salvo. 162, né? Que pediu. 161, 162. Aqui, perfeito. Exemplo 6, então. Encontre os pontos sobre a curva y igual a x à quarta menos 6x2 mais 4, onde a reta tangente é horizontal. Gente, reta tangente horizontal é reta sem inclinação. Tá? Isso quer dizer que a tangente dela é zero. Então quer dizer que o coeficiente angular é zero. Então eu quero os pontos sobre essa curva aqui, né, onde a reta tangente é horizontal, ou seja, onde a inclinação é zero. Né? E eu tenho uma função que me dá a inclinação em cada ponto. Essa função é a derivada. Então, bora lá derivar e igualar a zero. Tá? Então, dy dx vai ser o quê? Né? Ou tradicional y'. Né?
y' vai ser 4x ao cubo menos 6 vezes 2x mais 0. Estou derivando direto já, tá vendo? Ó? Direto. E aí vai ficar o que essa derivada? Essa derivada fica 4x ao cubo menos 12x só. É isso. Tá, ficou aqui, ó. Aqui ele faz com um pouquinho mais de calma, né? Usa a regra direitinho, bonitinho. Fiz também dessa forma. Cheguei no 4x3 menos 12x mais 0, que é 4x, x² menos 3. Eu vou igualar isso aqui a 0, né? Aí eu tenho duas possibilidades iniciais. A primeira possibilidade é que o x seja igual a 0 para esse produto zerar. A segunda possibilidade para esse produto zerar é x² menos 3 igual a 0. Ou seja, aqui eu tenho duas possibilidades. Eu acho que não vai sair no vídeo, não. Até vai sair, mas eu vou colocar aqui essas duas possibilidades. X igual a 0. Depois eu tenho raiz de x, a outra possibilidade, perdão, raiz de x não, raiz de 3. X igual a mais ou menos raiz de 3 são as outras duas possibilidades que anulam a derivada. Então, os valores que a derivada se torna zero são 3. 0 e mais ou menos raiz de 3. Tá? Então, são esses pontos que tem reta tangente horizontal. Tá? Aqui, olha o que ele fala, ó, dy dx igual a 0, só se o x for igual a 0 ou, né, então o x é mais ou menos raiz de 3. Né? Então, a curva vai ter tangentes horizontais quando o x é igual a 0, raiz de 3 e menos raiz de 3. Se você substituir esses valores na função, né, se você calcular aqui, ó, deixa eu só subir um pouquinho. Se você calcular y de 0, você vai ter o ponto onde essa derivada acontece. O y de 0 é 4. E o y de raiz de 3, ele vai ser aqui, ó, raiz de 3. Então, o que eu tenho aqui? Ó, raiz de 3 fica ao quadrado dá 3, dá 9, menos 6 vezes 3, mais 4. Eu não devia fazer essas contas porque eu sou ruim de conta, mas já que eu comecei eu vou terminar. 3 vezes 6, 18, menos 18 mais 9 é menos 9, menos 9 mais 3. Menos 9 mais 3 fica menos 5 para a raiz de 3. Tá? E se eu colocar o menos raiz de 3 vai dar a mesma coisa também, porque é tudo expoente par. Né? Eu nem precisava ter feito, mas está aqui, ó. Ele achou aqui, ó, o 0,4, raiz de 3 menos 5 e o menos raiz de 3 menos 5. Se você olhar o gráfico dessa função, o gráfico é esse aqui, ó. É esse W redondinho aqui, tá vendo? Parece um W redondinho. E de fato, o 0,4 é um ponto onde a derivada, né, se anula, um ponto de reta tangente horizontal. O raiz de 3 menos 5 é um outro. E o menos raiz de 3 menos 5 é um outro, né? Que faz esse Wzinho aqui, ó. Tá? E são os únicos pontos onde isso vai acontecer, né? Porque se tivesse mais algum, a derivada detectaria isso. Tá? Então, aqui, ó, a tua função cresce, vai embora, e quando ela vai para a direita, e quando ela vai para a esquerda, ela cresce e vai embora. Nunca mais desce. Porque se ela descesse, era contínua, tinha que fazer um calombo. Esse calombo necessariamente tinha que dar uma derivada zero. Ok, então, esses foram os dois exemplos iniciais. Vamos voltar então para a aula. Aqui. Voltei. Então tá, exemplo 9 já foi, exemplo 10 já foi. Agora começa a vir uns exemplos mais... agora é uma regra que muita gente meio que se decepciona com essa regra, né? Queria que fosse outra coisa, mas não dá, entendeu? É isso mesmo. Da mesma forma que muita gente queria que a mais b ao quadrado fosse a quadrado mais b quadrado, né? Tem muita gente que queria regras diferentes, mas não dá, isso não é verdade. Então isso não serve pra gente, tá? Regra do produto. Como derivar um produto, né, de duas funções que já são deriváveis, né? Bora lá.
Então, primeira coisa, a soma, né, a derivada da soma é a soma das derivadas. Será que o produto das derivadas será que a derivada do produto é o produto das derivadas? Pô, ia ser fácil de derivar, né? Se fosse assim. Mas a resposta é não. Tá? Não, não é verdade. Porque apesar da propriedade de limite, né, respeitar isso, limite do produto ou produto dos limites, veja bem, a derivada não é bem um limite direto. Tá? A derivada não é um limite direto. É um tipo de limite, mas não é um limite direto. Porque a derivada, se você lembrar, a derivada no ponto x0 é esse limite aqui, ó, x indo para x0, f de x menos f de x0, x menos x0. Quer dizer, não é o limite da função, é o limite de um tipo de quociente. Tá? E quando eu faço o limite do produto, eu vou ficar com uma expressão ligeiramente difícil de ser quebrada como eu preciso para fazer a derivada. Tá? Mas eu vou responder, eu vou dar essa resposta não, né? Eu vou negar essa resposta aí da seguinte forma. Vou dar um exemplo mostrando que isso não funciona, tá? Vamos ver o exemplo aqui, ó. O exemplo é o seguinte. Vamos pegar x ao quadrado vezes x ao cubo. E vamos derivar de que jeito? Vamos derivar do jeito certo. Vou fazer esse produto, vai ficar x à quinta. Quando eu derivo x à quinta, fica 5x à quarta. E agora eu vou derivar cada uma dessas parcelas. A derivada de x quadrado, tá? Que fica 2x, e a derivada de x ao cubo, que fica 3x quadrado. Então fica 2x vezes 3x quadrado, dá 6x ao cubo. Veja bem que tratam-se de funções diferentes. Logo, isso aqui não é verdade. Derivada do produto não é o produto das derivadas. Isso é falso. É uma outra fórmula. Tá? Que fórmula que é? É esta fórmula aqui, ó. A derivada do produto é a derivada da primeira parcela vezes a segunda, mais a primeira parcela vezes a derivada da segunda. Essa é a regra do produto. Tá? E tá o textinho aqui embaixo. Ó. A derivada do produto é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá? Essa é a musiquinha que vem na sua cabeça quando você vai derivar um produto. Tá bom? Muito importante isso. Tá? Vamos testar ela então. Eu não vou demonstrar, eu vou testar essa regra do produto. Tá? Então vamos fazer x quadrado vezes x ao cubo. A gente sabe que o certo é 5x à quarta. Né? Agora vamos fazer direito? Vamos fazer derivada do primeiro, da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Faltou um linha aqui, deixa eu acertar aqui. Faltou um linha aqui, ó. Tá? Então fica 2x vezes x ao cubo, mais x quadrado vezes 3x2. E aí fica 2x à quarta, mais 3x à quarta, que fica 5x à quarta. Aí bateu. Repara que agora deu certo. Né? O que não prova para a gente, né, que a regra é essa, mas corrobora para a veracidade. Tá? E eu, né, dou minha palavra que é de fato verdade isso. Né? Como diria um personagem que a gente gosta aqui em casa, é tudo verdade. Alguém conhece esse personagem que fala que é tudo verdade? É o Mate. Ok, então. Bom, se eu fiz a regra do produto, por que eu não fazer a regra do quociente? Bom, a regra do quociente é um pouquinho mais delicada que o produto. Né? Já era de se esperar, porque se o produto já deu um negócio diferente, o quociente vai dar também. Né? Como que fica então o quociente? Bom, o quociente, quando você deriva um quociente de funções, né, é o seguinte. É a derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima, derivada do de baixo, né, sobre o quadrado do de baixo. Tá? Então, se você fosse falar bonito, né, falar na frente de um juiz, assim, seria
A derivada do quociente é a derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador, tudo isso dividido pelo quadrado do denominador. A regra é essa. A gente fala assim, chama esse de cima, chama esse de baixo, não pode ser preto aqui, que preto indica onde eu errei. É a derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima, a derivada do de baixo. Lembra um pouco o produto, né? Lembra o produto, só que tem um sinal de menos e um quadrado aqui embaixo. Tá? Ok, essa é a regra do quociente. Né? Então, a gente escreve, a gente diz assim, ó, a derivada do quociente é a derivada da primeira vezes a segunda, né, primeira em cima, segunda embaixo, menos a primeira vezes a derivada da segunda, sobre o quadrado da segunda, né, ordenando de cima para baixo. Temos um exemplo aqui, ó, exemplo 1A da página 168 do Stewart. 1A, 168 do Stewart. Aqui é 162, vamos lá para 168. 1A da 168. Aqui, ó, 1A. Aqui. Se f de x é igual a x e elevado a x, encontre f' de x. Então tá bom. Se você está pedindo, né? Então, f de x é x e elevado a x. Então, a derivada de f de x vai ser a derivada deste produto aqui, ó, x vezes e elevado a x. Que pela regrinha é a derivada de x vezes a derivada da exponencial, mais x vezes a derivada da exponencial. Bom, a derivada de x é 1 vezes a exponencial, mais x vezes a derivada da exponencial. A exponencial é a função mais legal de derivar, é que a derivada ignora ela, não faz nada com ela. Então aqui é o popular 1 mais x e elevado a x. Essa é a derivada. Que está aqui embaixo, ó, bateu com o que o Stewart veio fazendo aqui, ó, tá vendo? Só que ele faz com a notação d dx e eu fiz com a notação de linha. Né? É só uma nomenclatura. Tá? 1A. Ok, então, bora lá para seguir com a aula. Próximo exemplo. Próximo exemplo, exemplo 12, já é um exemplo que não é do livro. Qual que é a derivada de x ao cubo cosseno x? Bom, é um produto. Oi, vamos lá. Alguém... Rapidinho. Eu tinha começado a ver um vídeo hoje, aí eu vi, como eu lembrei que o senhor falou agora, são três definições. Aí a gente pode optar uma das três, ou o senhor gosta mais de uma do que da outra? Não, a definição é uma só, é um limite. Mas são três interpretações. Isso, três interpretações, Três isso. interpretações. A definição é uma só, é um limite específico que tem duas versões esse limite. Tá? Tem um limite que é o x indo para x0, tá? E tem uma outra versão que é o h indo para zero. Mas é o mesmo limite. Tá? Só que a derivada tem três interpretações. É esse limite, é o coeficiente angular da reta tangente e é a taxa de variação instantânea da função. Tá bom? Então, se a pessoa que te deu aula nesse vídeo, né, falou isso para você, ela não falou mentira, falou verdade. Tá bom? Show. Ok. Bora lá então para o nosso exemplo aqui, ó. Bom, respondi o que você queria saber, amigo? Foi, tranquilo. Valeu. Valeu, William, valeu. Então, bora lá então para a aula. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui rápida. Deixa eu ver aqui. Vou dar um pausezinho na gravação rapidamente. Ok, estamos de volta. Foi uma pequena pausa para acertar aqui algumas coisas. Então, estamos aqui com um exemplo. Fizemos um exemplo de produto, vamos fazer mais um exemplo de produto, né? Então, aqui, ó, derivada de x ao cubo vezes cosseno, repara, é um produto de funções que eu sei derivar. E é isso que eu vou usar. Então, é a derivada da primeira parcela vezes a segunda, mais a primeira parcela derivada da segunda. Então, vai ficar como? Vai ficar 3x² vezes o... Eita ferro, tem um erro aqui, ó. 3x² vezes o cosseno. Aqui tem um erro, ó. É o cosseno de x, porque esse fica parado. Mais x ao cubo
derivada do cosseno. Agora sim, derivada do cosseno é menos o seno. Tá? Então, a resposta é 3x² cosseno de x, mais, menos, né, na verdade, aqui, ó, menos x² seno de x. É essa derivada aqui, ó. Então aqui tem uma correção para fazer. Exemplo 13, agora é finalmente um exemplo de quociente aqui, ó. Não pode ser de preto só se tiver um erro. Preto me avisa que tem um erro aqui. Então é o quociente e elevado a x sobre x². Né? Imagina que eu estou precisando derivar isso aqui. Então a regra do quociente é o seguinte, é a derivada do de cima, então e elevado a x' vezes o de baixo, menos o de cima, e elevado a x, derivada do de baixo, derivada de x², sobre o de baixo ao quadrado. Tá? Essa aqui é a regra. E agora vamos fazer essas derivadas que ficaram pendentes aqui. Derivada de e elevado a x é ela própria, está aqui. X² fica como está, menos e elevado a x, derivada de x² é 2x, e x² ao quadrado é x². Tá? Então, botando e elevado a x em evidência, ficamos com e elevado a x que multiplica x² menos 2x, dividido por x². Eu ainda poderia fazer mais uma simplificação, cortar esse x com esse expoente 2 e deixar um 3 aqui embaixo. Então a resposta poderia ser e elevado a x, que multiplica x menos 2 sobre x². Daria para fazer mais uma continha aqui. Não está errado deixar como está, tá? Mas são duas respostas possíveis. E como aplicação também da regra do quociente, a gente vai derivar a função tangente. Tá? Porque a função tangente, a gente sabe que ela é um quociente das funções seno e cosseno. Então vamos subir isso aqui. Aqui, ó. Ok? Bora lá então. Então a derivada da função tangente é a derivada do quociente seno sobre o cosseno. Tá? Então vai ser, pela regra do quociente, vai ser derivada do de cima, seno linha, vezes o de baixo, cosseno, menos seno, derivada do cosseno, tudo isso sobre o cosseno ao quadrado. Então, a derivada do seno é cosseno, está aqui. A derivada do cosseno é menos seno. Então, fica cosseno vezes cosseno, menos seno vezes menos seno. Né? E aqui vai ficar, então, o quê? Cosseno de x ao quadrado, mais, porque esse menos com esse menos fica mais, seno de x ao quadrado. Isso aqui é uma identidade fundamental trigonométrica. Essa soma sempre dá 1. Tá? E aí ainda tem embaixo o cosseno ao quadrado. Então ficou o que esse aqui? Ficou 1 sobre cosseno ao quadrado. Agora 1 sobre cosseno de x é a função trigonométrica chamada secante. Tá? Então 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Então a derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Joinha? E essa aí é o último exemplo que ficou faltando para a gente encerrar o roteiro. Tá? Eu vou dar um stop na gravação e falar com o pessoal que está na transmissão ao vivo. Aí, tendo alguma dúvida que a gente acha pertinente, a gente põe na gravação. Se não tiver, eu daqui a pouco estou de volta para encerrar o vídeo. Até daqui a pouco. Aqui, ok. A gente tem uma pergunta sobre a questão 6 do roteiro. Bora lá então. Aqui, ó. Questão 6 do roteiro, aqui, ó. Dada essa função aqui, que ela é quebrada no 1, ela tem uma expressão menor que 1 e outra expressão para maior que 1. Tá? A pergunta é se ela é diferenciável no ponto 1. Você tem vários caminhos a se tomar aqui. Né? Eu lembro desse roteiro que a gente falou assim, ó, função diferenciável é contínua. Uma forma de você tentar responder isso é tentar analisar a continuidade dessa função aqui. Tá? Se ela for contínua, não tem o que fazer. Mas se ela for descontínua, você já garante que ela não é diferenciável. Tá? Então esse é um possível caminho, é olhar a continuidade.
Um outro possível caminho é calcular a derivada no ponto 1. E você tem duas formas de fazê-lo, né? Você tem dois limites que você pode usar para calcular a derivada. Um limite é esse aqui, ó, limite de x tendendo a 1 de f de x menos f de 1, x menos 1. Então você vai calcular esse limite. Repara que como ela tem uma expressão para x menor ou igual que 1 e outra para x maior que 1, você vai ter que analisar o limite indo para mais e para menos 1. Você faz o limite para mais 1, olha, e depois faz o limite para menos 1. Tá? E aí você vai ver se esses dois limites existem e se são iguais. Se eles existem e se são iguais, então você encontrou a derivada da função, e a derivada da função é o valor desse limite que você encontrou. Tá? Isso aqui vai dar um número. Tá? A gente está acostumado a fazer derivadas que dão outras funções, mas é porque você está fazendo derivada geral. Tá? Você está fazendo uma derivada geral. Mas aqui é um número, você quer saber se existe f' de 1 ou não. Né? Tem funções que você consegue derivar ela numa tacada só, achar a derivada para todo ponto. Tá? Que é o que a gente veio fazendo no final do roteiro. Mas nessa parte agora, isso aqui é a derivada de 1, tá? Dessa função f, se esse limite existir. Um outro formato para esse limite aqui é esse limite aqui. É o limite de h indo para zero de f de 1 mais h menos f de 1 sobre h. É essencialmente o mesmo limite. Tanto é que eu não tenho como fazer esse limite de uma vez. Eu tenho que considerar esse h positivo ou negativo por causa da função. A função ela tem uma expressão, né, para x menor ou igual que 1. Então, se esse h for negativo, né, eu uso essa expressão aqui. Se o h for positivo, eu uso a expressão de baixo. Tá? E de qualquer forma, então você vai, né, calcular esse limite, você vai fazer o h ir para zero pela direita e pela esquerda. E vai ver se esses limites existem, né? E se um desses limites não existir, ou se esses limites existirem e forem diferentes, acabou, não tem derivada. Tá? Agora, se esse limite existe e dá um número, esse número é a derivada e a tua resposta é sim. Tá? Mais que isso eu não posso fazer. Tá? Vou dar uma parada aqui na gravação, vendo se tem alguma outra questão ou se cabe mais alguma explicação sobre essa. Ok, hoje foi só. A gente volta com uma aula de dúvida na próxima. Então, até mais, obrigado pela paciência e espero ter sido útil. Fui.